Hoje nós vamos continuar então partilhando a palavra do Senhor dos dons espirituais. Como eu não olhei para trás, quem sabe já o seu dom espiritual? Pelo menos um. 2, 3 pessoas? 3,5, porque uma está assim. Bom, o nosso objetivo de estarmos trazendo essas palavras para os irmãos é para a edificação da igreja. Nós queremos ser uma igreja que todos exercem o seu dom. Não queremos esquentadores de cadeira. Queremos pessoas que exercem o dom. E o que é fantástico em ter um dom espiritual é que você não pode exercer só na igreja. É na sua casa, no seu trabalho, na sua vida inteira, né? Então, eu acho que essa é a vantagem de nós cristãos, que a gente descobrir o nosso dom e poder trabalhar neles aonde nós estivermos. Então, na semana passada, o Danilo iniciou falando de 2 dons, que foi o dom da palavra de sabedoria e o outro dom foi o dom do conhecimento. Que tinha esse dom durante a semana, assim... Não? Amém. Quem sabe hoje... Ah, sim, desculpa, Letícia. Quem sabe hoje, vou falar mais de 2 dons, quem sabe um de vocês tem um desses dons, né? Que eu vou estar hoje partilhando com vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre 2 dons que são o dom de prestar ajuda e o dom da administração. Você fala, mas isso tem na Bíblia? Tem, gente. Eu não sei aqui em Portugal, não sei se eu não vejo isso muito, mas no Brasil, toda a gente já conheceu alguém que fez faculdade de administração, não é verdade? Eu acho que é a faculdade mais fácil de entrar e a mais barata, não é possível, porque toda a gente... E muitas vezes a pessoa faz a faculdade, mas não exerce a profissão e nem tem característica da profissão. Porque também é necessário ter um dom. Eu tive o privilégio de trabalhar com uma pessoa que tem um dom de administração, gente. Assim, uma coisa assim, ó, que exala na pessoa. Tive o privilégio de trabalhar com ela e aprender mais. E hoje eu quero... Vamos lá na Bíblia, né? Já que falei que está na Bíblia, né? Então vamos lá. Nós começamos essas mensagens lá em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. O capítulo 12, 13 e 14 fala muito sobre os dons. Então, durante a semana, se você quiser ir lá, dar uma lida, já que nós estamos nessa série de mensagens, vai que hoje você não se identifica com nenhum desse dom, mas fica pensando, meu Deus, eu preciso ter um dom. Como o Danilo disse, todos nós temos pelo menos, no mínimo, um dom. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, você já tem um dom dentro de você. Amém? Amém? Ah, bom. Bom, 1 Coríntios 12, versículo 28. Vamos lá? Eu estou no lugar errado, perdão. Deus pôs na igreja, primeiramente, apóstolo, segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, mestres, depois, milagres, depois, dons de cura, dons de prestar ajuda, dons de administração, em algumas versões está governo, e variedade de línguas. Queria lembrar, como Danilo já disse, os dons, o primeiro motivo do dom, o primeiro benefício, ou o primeiro objetivo é para o bem comum. Amém? Vamos lá em versículo 4 e 7 do capítulo 12 mesmo. Está escrito. 1 Coríntios 12, 4 ao 7. Ora, a diversidade dos dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade em operações, mas é o mesmo Deus que opera em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para ser útil no bem comum. Então, não sei se você já ouviram a expressão, que muitas vezes eu falo, servo que não serve para nada. Se você tem um dom e não exerce, não serve para nada. Nós temos que exercer o dom. O dom, ele é um presente de Deus para você. É uma habilidade que Deus dá a você
para exercer, para a edificação da casa de Deus, da obra de Deus e para quem está à sua volta. O dom que Deus tem, como o Dani até disse, não é para eu te deixar, eu sou isso, sou aquilo, mas é para você abençoar o outro, é para você abençoar o próximo, quem está à sua volta e principalmente a obra do Senhor. Então, quando um membro do corpo não faz o que devia ser feito, a coisa não vai. Se um membro do seu corpo para de funcionar, tem alguns órgãos que são muito, principalmente aqueles que a gente não vê, eles são muito, muito importantes. Se um rim para de funcionar, o que acontece? Vai sobrecarregar o outro. E se o outro ficar cansado e não aguentar, o que acontece? Nós morremos. Então, todos os membros precisam estar trabalhando. E se você é um membro do corpo de Cristo, você tem uma função, você tem um dom, e você tem que exercer isso na obra do Senhor. Amém? O outro objetivo, como falei, a edificação na igreja, que está lá no 1 Coríntios 14, 26. Então, vai um pouquinho mais à frente. 14, versículo 26, que está escrito assim: que farias, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça tudo isso para edificação. Mais uma vez a palavra de Deus diz: o seu dom é para edificação, para edificar. Amém? E por último, também tem a edificação pessoal. 1 Coríntios 14, 4 diz: o que fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então são três edificações, O bem comum, a igreja e a si mesmo. Amém? Então pensa, o dom que eu tenho, ele é para edificar a mim, edificar a igreja, edificar o bem comum, todos que estão à minha volta. Amém? 1 Coríntios 12, 28, nós falamos, que Deus pôs primeiro apóstolos, profetas, terceiro doutores, depois aqueles que fazem milagres, aqueles que curam, aqueles que prestam ajuda. E nós vamos falar sobre isso agora. Quem aqui gosta de ajudar o outro? Não precisa levantar a mão. Nós temos que ajudar toda a gente, Somos cristãos, é óbvio, A gente pensa aquilo. Mas muitas vezes até aquele que não é cristão ajuda. Não é verdade? Quanto mais nós que somos cristãos. Muitas vezes tem pessoas lá fora, gente, que trabalham em associações, que fazem campanhas, que vai atrás de alimentos, que vai ajudar aqueles que necessitam. Tem muitas pessoas que ajudam. E o corpo de Cristo também, nós como cristãos também. E eu quero dar um exemplo que está na palavra do Senhor, do bom samaritano. Quem conhece aqui a parábola do bom samaritano? Vamos lá ler para nós relembrarmos. Está lá em Lucas 10. Abre lá sua Bíblia em Lucas 10. Vou abrir aqui no meu telemóvel, que é melhor. Lucas 10, versículo 25. Ao versículo 37, amém? Certa ocasião, um peregrino na lei levantou-se. Tá certo, é isso. Certa ocasião, um peregrino da lei levantou-se por Jesus à prova e perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Jesus respondeu: Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Então Jesus respondeu: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, e estes lhe tiraram as roupas e foram deixado quase morto.
aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou do outro lado. Assim também um levita, quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, descendo de viagem, chegou e se encontrava ali o homem. Quando o viu, teve piedade dele. Aproximou, enfaixou as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para a hospedagem e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o peregrino na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Bom, aqui nós temos 3 pessoas que passaram por esse rapaz que estava, vamos pensar, né, num rapaz que foi assaltado, que levou uma surra e foi deixado quase morto. Foi o sacerdote. Quem era o sacerdote? Ele era um líder religioso. Ele era uma pessoa que conhecia a palavra de Deus. O que ele fez? Passou, deu a vida. Depois passou um levita. O levita é aquele também que trabalha na casa de Deus. O que ele fez? Passou pelo outro lado, foi a vida. Veio um samaritano. O que ele fez? Ele teve piedade daquele homem. Mas ele não fez assim: ai, tadinho, que dó, né? E foi embora. Não. Ele cuidou dele. Cuidou das feridas, derramou vinho, derramou óleo, pegou aquele senhor, colocou, né, colocando no texto hoje, colocou no carro dele e foi e levou em um lugar seguro para cuidar daquela pessoa. Passou a noite com ele. No dia seguinte foi embora, deixou ainda um dinheiro, pediu para a pessoa cuidar dele, que depois ainda ia passar lá e ainda ia pagar o restante. Ele não só teve amor, mas ele teve uma atitude. Aqueles que têm o dom de prestar ajuda, ele não só manda uma mensagem no WhatsApp. Ele não só coloca uma mãozinha e fala: estou orando por você. Ele vai e faz algo. Algo que faz diferença. Então, quando aquela pessoa que tem o dom de prestar ajuda, ela fica inquieta. Quando ela vê alguém que está a precisar de alguma ajuda, ela quer fazer alguma coisa. Né? Ela tem que fazer alguma coisa, senão ela fica com a consciência pesada. Por quê? Porque Deus deu aquele dom para ela e ela precisa exercer de qualquer maneira. Então, essa passagem ela é fantástica porque mostra isso. E ela não só prestou a gente tudo, como teve também. Ela teve dar o tempo dela, o recurso dela, porque ela pagou e usou o cavalo dele, né? Então, a pessoa que ela tem o dom de prestar ajuda, ela é uma pessoa que se dá pelo outro. Muitas vezes ela vai parar de fazer o que ela está a fazer, vai mudar a agenda dela, para poder ajudar aquela pessoa que precisa. Irmãos, aqui ainda a pessoa passou a noite, tudo, mas muitas vezes nós só precisamos até de uma ligação, se você está muito longe, mas é fazer alguma coisa, ligar para a pessoa, ir até a casa da pessoa, ver. Claro que nós também estamos numa geração que as pessoas não querem receber ajuda. E também tem aquelas que querem receber ajuda da maneira delas, né? Mas nós temos que ter sempre esse coração. A palavra de Deus fala que ele teve piedade. E ele fez. Isso me faz lembrar também de igualzinho Deus, né? Quando Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Né? Então, nosso maior exemplo, né, acaba sendo superando a todos. Mas como Jesus falou sobre o samaritano, muitas vezes, irmãos, a pessoa que tem esse dom, ela faz isso. E isso tem toda a cara de uma igreja, de um cristão. Que a palavra de Deus aqui também falou, né? Não falou, faz o mesmo, né? A pessoa conseguiu falar os mandamentos, amém, ama o Senhor, ama o seu próximo. O que é amar o próximo? Amar o próximo é com atitudes. Amém? O outro dom. Então, uma coisa para vocês pensar. Será que eu tenho esse dom? Se eu tenho esse dom, exerça esse dom.
Porque muitas pessoas estão a precisar de ajuda. Muitas pessoas precisam, levando para o lado de salvação, muitas pessoas estão precisando de Jesus. Ontem nós tivemos aqui a reunião de casais, porque nós entendemos que muitas vezes as pessoas precisam de ajuda no casamento. Então muitas pessoas precisam de ajuda. Pode ser que a pessoa do seu trabalho precisa de ajuda. Pode ser que o seu vizinho precisa de ajuda. Né? E são atitudes bem pequenininhas, irmãos, de ajuda, que pode fazer toda a diferença. Nesse caso, o samaritano, ele salvou a vida desse homem. Que pode ser que ele continuasse lá, passasse outro sacerdote, outro levita, mas não teve piedade, não teve amor para aquela pessoa. E ela poderia ter ficado ali e morrer. E muitas vezes hoje a gente vê índice de suicídio de pessoas e falam que essas pessoas só precisam de uma ajuda. Né? Tem vezes que as pessoas só precisam de um abraço, de uma oração. Então por isso que se você tem esse dom, você precisa exercer esse dom. Porque esse seu dom pode salvar uma vida. Amém? O outro dom é a administração. Quando eu estava pensando sobre o dom de administração, eu lembrei de uma pessoa muito conhecida, que é José. Lembra da história de José? Que José teve aquele sonho. Eu não vou ler aqui a história de José porque vai ficar muito comprido, mas vamos trazer a memória. Teve sonho. Quando ele foi escravo, quando lembraram dele, tiraram ele da prisão e ele foi revelar o sonho de Faraó, foi Deus que deu a revelação, amém? E depois Faraó colocou ele como governador. E ele é um bom exemplo que Deus capacita uma pessoa para administrar. Porque foi 7 anos de fartura. Uma pessoa que não sabe administrar, pega esses 7 anos de fartura e gasta tudo. É igual os jogadores de futebol do passado, gente. Ganharam dinheiro. Cadê o cidadão? Tá pobre. O que fez com aquele dinheiro? Não soube administrar. Gastou tudo. Muitas vezes Deus te dá muito recurso, te dá trabalho, te dá salário, tudo. Chega, cadê? Acabou. Não soube administrar. E José, ele teve que fazer 7 anos, a juntar tudo que ele podia. E tinha que comer também nos 7 anos, né? Ninguém ficou passando fome. Ele não só reteve, porque também tem aquela pessoa que fala, eu sou um bom administrador, retenho tudo. Isso não é boa administração. Isso é outra coisa, mas isso é palavra para outra coisa. Ele fez a poupancinha dele, tudo para os outros 7 anos. E pessoas de outras terras foram até o Egito ser alimentados pelo que ele tinha retido, que ele tinha guardado. Então, quando eu estava estudando isso, eu trouxe bastante a memória de que ele recebeu um dom de Deus. Ele recebeu uma capacidade de fazer 7 anos aquilo e depois 7 anos ele conseguiu não só alimentar aquele povo, como também outros povos. Isso é tremendo. Por isso que é tão importante, se você tem um dom de administração, agora não estou falando só de dinheiro. A pessoa que tem dom de administração, ela administra o seu tempo, ela sabe administrar a casa, o trabalho, sabe administrar os recursos dela. E hoje uma coisa que eu percebo muito na nossa geração, muitas pessoas não sabem administrar o tempo. Se fala para a pessoa, está tudo bem, estou cansada de isso, e faltou fazer um monte de coisa. É verdade, porque eu falo que eu precisava de um dia de 48 horas e ainda ia faltar coisa para fazer. Mas nós temos que administrar. Muitas vezes perdemos tempo, muita coisa que não é sem sentido nenhum. Redes sociais, televisão, ou até mesmo descanso, que a gente tem um número X de descanso, mas a gente quer sempre mais. E depois a gente não consegue administrar o nosso dia, nossa semana, nosso mês. E passa o ano, quando você olha para trás, não consegui fazer nada que eu gostaria, por questão de organização. Então, se você tem esse dom, irmão, exerça. E é um dom que não é só para você, é para o bem comum. Então, quando eu identifico que eu tenho esse dom, é para me poder ajudar o outro que também. Então, irmão, se você conhece alguém aqui na igreja que tem um dom de administração e você está meio perdido, está meio desorientado, peça ajuda. Né? Fala, irmão, eu não consigo, você sabe, então me ajuda aí, como que eu posso fazer? E a pessoa pode o abençoar. E no Novo Testamento, tem 2 passagens que eu quero ler com vocês que falam sobre isso. Vamos lá abrir então a nossa Bíblia em Lucas 14, versículo 28 ao 32.
Jesus está falando. Qual de vocês que quiser construir uma torre primeiro, não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virão rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair em guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa com 10.000 homens se é capaz de enfrentar aquele que vem com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Então é uma questão de pensar, de colocar no papel, de contar, de ver se dá certo ou não dá certo, de ver se eu sou capaz de fazer aquilo ou não sou capaz. Muitas vezes nós temos uma vida não vencedora, uma vida que Jesus conquistou para nós em abundância, porque nós não sabemos administrar a nossa vida. Nós vamos fazendo, vai na Maria vai com as outras, quando chega lá, não conseguiu terminar, não conseguiu finalizar, não conseguiu cumprir, por uma questão simples: administrar. Uma questão simples, colocar no papel. Uma coisa de parar e pensar. Eu trabalhei na área administrativa, foi meu primeiro trabalho, né? Voltando atrás, eu fui uma criança. Se você me perguntar qual que era o desenho que assistia na sua época, não sei. Não era uma criança que assistia muito desenho. Qual que era a princesa da Disney na sua época? Não sei, gente. Não sei nada. Acho que por isso que Deus não me deu uma menina. Porque eu não sei nada. Eu só me lembro que com 6 anos eu ia trabalhar com as minhas tias no escritório. E eu achava aquilo o máximo, gente. Ter ali a mesa, organizava os papéis. Eu fiz muito arquivo morto. Não sei se vocês sabem o que é. Organizar papel, dobrar papel, e furar papel, grampear papel, grafar papel. E fazia tudo. Eu pensava que eu ia ser uma administradora. Falei, eu vou crescer, vou fazer minha faculdade, vou ser uma empresária. E fui trabalhando nisso até meus 21 anos. Até Deus mandar eu para Portugal e acabar com tudo. Acaba com tudo. Mas, isso hoje eu penso, quando estava estudando, eu falei assim, que era um dom que Deus me deu. Eu pensava que era a influência das minhas tias. E era mesmo. Mas aquilo era uma coisa que eu gostava. Porque se minhas tias levavam uma menina de 6 anos, gente, para organizar documentos de empresa, é porque eu sabia. É porque eu era capacitada. Com 14 anos foi meu primeiro trabalho. Foi arquivo morto de uma empresa, de um depósito de construção. Não sei como que chama aqui. Uma casa que vende coisa para casa, para construir. Como se fosse Leroy Merlin. Leroy Merlin. E foi lá. Eu tinha 14 anos. Eu saía da escola de manhã e à tarde fazer o arquivo morto. Então, isso foi uma questão que, hoje eu pensando, falei, olha, eu já tinha o dom e nem sabia. Fui trabalhando com isso e trabalhei muito. Então, eu tenho uma questão assim, gosto de organizar, gosto de administrar, gosto de colocar tudo no papel. Sou sistemática até com cor. Então, se eu vou estender minha roupa no varal, gente, se o meu mola for colorida, eu coloco tudo da mesma cor primeiro. Coloco tudo azul. Depois eu venho com verde. Aí, como eu não sou, dá muito gasto isso, agora eu só compro mola de uma cor só. Que assim, mentalmente, eu fico organizado. São coisas, gente, que para quem não tem dom de administração ou de organização, vai falar, é maluca. Mas as pessoas que têm dom são assim. Gostam das coisas organizadas, coisas arrumadas. E isso, irmãos, pode ser que demore mais tempo. Uma coisa que o Danilo falou. Quando nós fazemos sozinho, a gente pode até ir mais rápido, mas a gente não vai tão longe. Então a gente precisa dessas pessoas que são organizadas, que sabem administrar o tempo, sabem administrar o dinheiro, sabem administrar os recursos, porque assim nós vamos mais longe. A igreja, nós precisamos de pessoas assim. E não é uma pessoa, nós somos um corpo. Então eu tenho certeza que mais pessoas aqui têm esse dom. E eu peço, venha nos ajudar. Vamos construir a obra juntos. Porque nós precisamos do dom que você tem dentro de você. Fala aí para o irmão do seu lado. Eu preciso do dom que você tem. Eu preciso do seu dom. Então, por favor, faça. Faça.
Sabe, olha, eu gosto de fazer tal coisa. Sabe, isso são dons que Deus dá. Tem coisas que é talento mesmo, tem coisas que, né? Mas veja com os olhos espirituais. Se Deus te fez dessa maneira, é para um propósito. Para a edificação da casa do Senhor. Para a edificação da obra do Senhor. Para vidas ser alcançadas. Você crê que o dom que você tem, Deus pode usar para levar pessoas a conhecerem Jesus? Não importa o dom. Não importa se o seu dom ele é muito visto, né? Faz milagre, pessoa que tem o dom de curar. Eu não tenho. Mas esse é um dom, né? Da pessoa, você coloca a mão, ora pela pessoa, a pessoa é curada. Não é? Não é um dom assim espetacular? Não é? Mas se todos fossem assim, as outras coisas ia ser tudo a obra do Senhor. Se todo mundo chegasse aqui e fosse curado, mas não tivesse as outras coisas, a obra ia ficar só curada. Precisamos das outras coisas. Precisamos, semana passada falamos da sabedoria. Precisamos daquela pessoa que tem uma palavra sábia. Tem aquela palavra de revelação. Precisamos daquelas pessoas que prestam ajuda. Muitas vezes você fala assim, eu não tenho esse dom de ajudar. Mas dá um exemplo, o Daniel tem, então eu vou junto com ele. Ele fala, fulano está precisando de ajuda, eu vou junto. Vai junto. Eu tenho dom de administração, então vem na minha casa. Vamos lá, organizar minhas coisas, me ajudar, porque eu preciso de ajuda. Irmãos, nós somos um corpo. Todo o nosso corpo, ele precisa de um do outro. Não tem como uma mão falar que não precisa da outra. A gente já fez aquele quebra-gelo lá na célula de abrir o rebuçado com uma mão. Não é difícil? A gente quer usar sempre outra coisa, a boca, a outra mão, porque nós necessitamos de outro. Até para respirar, você precisa dos 2 pulmões. Porque se você tiver só um, a respiração vai ficar comprometida. O seu coração, para bater, o que ele precisa? Precisa do sangue. Sem sangue, como que ele vai bombar? Ele precisa do ar. Nós sempre estamos a precisar de alguma coisa, de algum outro membro. Então fala de novo para o outro irmão, do outro lado agora. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu preciso do seu dom. Amém? Vamos abrir lá em Lucas 16, 10 ao 13. Vamos ver o que a palavra de Deus diz lá. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhe convidará às verdades das riquezas? Se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou dedicará-se a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Amém? Aqui está falando sobre as nossas finanças. Um dos propósitos que Deus te faz prosperar é por causa da obra do Senhor. Estava falando hoje de manhã para o Pedro, que ele estava mexendo ali nos envelopes, e ele falou que vai prosperar muito esse ano, até o final do ano, não é, Pedro? Amém? E eu falei para ele, você prospera? A obra de Deus prospera. Aí ele falou assim, mas eu não vou prosperar sozinho não. Falou que a família aqui então também ia prosperar. Eu falei, amém. Vou ficar Se a igreja, o corpo prospera, a obra do Senhor prospera. E nós temos que ter essa questão. Muitas vezes as pessoas têm problema de entregar as ofertas, de entregar o dízimo. Muitas vezes nem se é porque não querem, é porque não administram bem os seus recursos. Se há muitas vezes sentar e parar e pensar, falar, Deus, 10% é do Senhor, a oferta é do Senhor, vou me organizar financeiramente. Porque, irmãos, Deus não vai te deixar faltar nada. Não é verdade? Ele supre, nem, como diz o Dani, nem que seja nos últimos minutos do segundo tempo, quando você está pensando agora, não vai. Deus sempre abre uma porta. Deus sempre levanta recursos. Sempre, sempre. Vocês que têm visto a minha vida, a vida do Danilo, irmãos, nós estamos sem carro, não estamos? Já faz mais de um mês. Calma aí, já estamos sem carro.
Viu o Danilo andando a pé aí, por aí, gente? Chegando aqui tudo suado porque veio lá de Maia a pé? Não. Incrível que pareça, sempre tem um carro disponível para ele. Isso não é provisão do Senhor? Né? De ficar se preocupando, ai, vou ficar sem carro, não vou conseguir fazer as coisas. E Deus sempre provê. Tá bom, falou da casa. Gente, Deus não tem provido a casa? Deus tem provido a casa. Então, o Senhor sempre, 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 pode ser que não seja da nossa maneira, mas se você administrar bem os seus recursos, da maneira do Senhor, de pedir do Senhor, pede ajuda se for necessário. Lembrando uma coisa de ajuda, irmãos, pedem ajuda para quem tem os mesmos valores, os mesmos princípios que você. Princípios cristãos. Que tem a Bíblia como guia. Não peça para as pessoas que não têm, porque as outras pessoas que não conhecem Jesus, os valores deles são diferentes. Não que eles sejam maus, são bons. Mas tudo aquilo que, todos os recursos que nós temos que passar aqui na Bíblia, para ver se bate. Porque se chegar aqui na Bíblia, se dá um sinal vermelho, então fala, opa, não é isso. Então procure. Lembra, aqui é a casa do Senhor, nós temos vários membros. Com certeza vai ter sempre alguém para poder te ajudar. E você que é capacitado, recebeu esse dom, que você sempre pode estar prestes a ajudar. Tanto no do socorro, no dom de prestar socorro, como naquele dom de poder administrar. Amém, irmãos? Que isso seja uma palavra, ela é prática, irmãos. A palavra do Senhor não é só para nós lermos e tá. É para lermos, guardarmos no nosso coração e colocar em prática. Então, a gente vai ainda continuar com essas palavras sobre dons. E eu quero, nós queremos desafiar os irmãos a buscar. A palavra de Deus diz, buscai os melhores dons, que se não me engano é aqui no final que fala no versículo. 1 Coríntios 14, no versículo 38. Não, 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo. Não. Danilo, ajuda? Tá aqui? No penúltimo? Obrigada, gente. 12:31, isso mesmo. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, que vos mostrarei um caminho mais excelente. Então imagine, a palavra do Senhor fala que quando você procura com zelo os melhores dons, o que acontece? De que você encontra um caminho excelente, mais excelente. E isso, irmãos, é tanto na sua vida pessoal, na edificação da igreja e no bem comum. Amém? Vamos colocar de pé?